E aí galera, meu nome é Cadu Monteiro e bem-vindo à primeira aula de navegação para piloto privado. E o assunto de hoje é os métodos de navegação. Nesse vídeo, galera, veremos os possíveis métodos de navegação aérea, ou seja, as maneiras em que os pilotos consigam ir de um ponto ao outro sem problema algum. E quais são esses métodos? São eles: navegação visual ou por contato, navegação estimada, navegação eletrônica, radionavegação, navegação celestial ou navegação astronômica e navegação por satélite. Bom, o primeiro método é a navegação visual, ou também conhecida como navegação por contato, que é o método de navegação mais simples, onde o piloto precisa manter o constante contato visual com o terreno, através de pontos de referências na superfície, e assim saber sua própria localização. Esse método de navegação é mais usado na aviação de pequeno porte. Por quê? Porque como as aeronaves são menores e por voarem mais lento, e como voam em baixas altitudes, fica até melhor para usar os pontos de referências na superfície. Esses pontos de referências são os mais variados possíveis. Uns deles são os rios, as estradas, as pontes, os morros, ferrovias, aeródromos e etc. O segundo método é a navegação estimada, onde nesse são usados alguns cálculos com estimativas. Por exemplo, para eu saber como vou conseguir chegar aonde quero, vou precisar saber qual a direção de onde eu estou e para onde eu vou, qual vai ser a minha velocidade constante até chegar ao meu objetivo e quanto tempo vai ser de viagem, para saber se o meu combustível é o suficiente. Os instrumentos mais usados para esse tipo de navegação é a bússola, o velocímetro e o relógio. Esse tipo de navegação também pode ser usada em conjunto com a navegação visual, e assim calcular as estimativas de acordo com a localização de um ponto na superfície. O nosso próximo método é a navegação eletrônica, pelo qual a posição da aeronave é calculada através de equipamentos eletrônicos, que são muito mais precisos do que os métodos anteriores. Mas você não precisa se aprofundar nesse método, pois esses são conceitos para piloto privado, então você só precisa saber os conceitos de cada um deles. A radionavegação é o nosso quarto método de hoje. E como funciona essa navegação a rádio? Bom, se tratam de equipamentos instalados na aeronave que captam ondas de rádio emitidas por estações da Terra, onde esses equipamentos receptores convertem as informações recebidas e assim o piloto sabe onde está localizado. Tendo em vista que esse método é usado para voos onde não se tem pontos de referências na superfície, já que são realizados em altitudes mais elevadas. Um outro método não menos importante é a navegação celestial, ou também conhecido como navegação astronômica, onde os meios de referências usados para a localização é o Sol, a Lua ou outro corpo celestial. Para esse tipo de navegação, é utilizado um instrumento chamado sextante. Mas não se preocupem, porque esse método é mais usado para a navegação marítima. E o último método de hoje é a navegação por satélite. Esse método é bastante conhecido, até mesmo para quem não é da aviação, pois o instrumento utilizado é o GPS. E sem dúvida que esse é o método mais eficiente e que vem evoluindo cada vez mais. Bom, pessoal, como já disse antes, vocês ainda não precisam se aprofundar nesses assuntos por enquanto, com exceção dos dois primeiros, que são a navegação visual e a navegação estimada, pois esses são assuntos de piloto privado. Fora esses dois, vocês só precisam saber os conceitos dos tipos de navegação utilizados na aviação. E essa foi a nossa aula dos métodos de navegação. Próxima aula, falarei sobre latitudes, longitudes, meridianos e paralelos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no meu canal, pois assim você vai estar sempre por dentro das novidades
e ficará sabendo das próximas aulas que irei postar. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.